E aí, galerinha, beleza? Resolvi gravar esse vídeo para tirar algumas dúvidas com relação a algumas questões que vocês responderam. Principalmente porque eu percebi que alguns alunos eles confundiram alguns conceitos, então eu venho aqui tentar esclarecer. E aí eu separei essa número 4, porque eu acho que é uma das questões que são fáceis de resolver, mas que alguns se embananaram, certo? A questão dizia o seguinte: se cruzarmos uma planta de genótipo Vzão-Vzinho para a cor da ervilha com uma planta que produz apenas ervilhas verdes, que produção de ervilhas amarelas e verdes você espera conseguir? Aliás, proporção, certo? Justifique sua resposta indicando os genótipos das ervilhas. Galera, lembrando daquele conceito de Mendel das primeiras aulas, Mendel, determinou que com relação à cor da ervilha, quando a ervilha era amarela, ela possuía um genótipo dominante. Então, como fazer o cruzamento de uma planta com o genótipo Vzão-Vzinho com outra planta que a questão diz que produz apenas ervilhas verdes? Ora, galera, se o genótipo dominante ele produz ervilhas amarelas, então, para que a ervilha seja verde, a gente precisa ter um genótipo totalmente recessivo. Então, o cruzamento vai ser justamente esse: Vzão-Vzinho com Vzinho-Vzinho. E aí a gente estabelece aqui o quadrinho de Panet, e aí a gente vai ter essas proporções, né? Vocês já se ligaram na brincadeirinha de fazer os cruzamentos. Então, a gente vai ter, do resultado desse cruzamento aqui, Vzão-Vzinho e Vzinho-Vzinho, 50% de ervilhas amarelas e 50% de ervilhas verdes. Tranquilo? E aí vamos para a próxima. A próxima questão é a número 7, certo? E ela diz o seguinte: se o alelo azinho determina albinismo e o alelo azão determina a presença de melanina, como serão os fenótipos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho? Gente, se a questão nos diz que o azinho ele vai ser um indivíduo albino, então sempre que eu tiver um azão, ou seja, um gene dominante, ele vai ser normal. E ser normal, nesse ponto de vista, é produzir melanina, aquela proteína que dá uma característica mais escura, né, à pele das pessoas. Então, os albinos eles não têm, ou se têm, produzem em baixa quantidade a melanina. Então, quando a gente fala de fenótipo, eu não sei se vocês lembram, mas a gente fala da característica visível, né? Quando a gente fala de genótipo, a gente fala da informação que está no DNA. Porém, aquilo que se apresenta, aquilo que a gente enxerga na pessoa é o fenótipo. Então, o fenótipo dessa galera aqui vai ser azão-azão, ele vai ser normal, azão-azinho normal também, e azinho-azinho o cara vai ser aí albino, certo? Vamos lá para a questão número 8. Peço perdão a vocês pelo a má organização, mas que vocês já me conhecem e sabem que eu sou assim mesmo, meio destrambelhado. E aí a número 8 fala dos porquinhos, né? Inclusive a gente já resolveu uma questão dessa bem semelhante na sala de aula. E diz o seguinte: em Porquinhos da Índia, vamos considerar que a herança para a cor do pelo obedece à primeira lei de Mendel. O caráter Mzão, Mzão, ou Mzão, Mzinho é dominante sobre o pelo marrom Mzão, aliás, sobre o pelo marrom Mzinho, Mzinho. Gente, então sempre que tiver um porquinho da Índia para a cor do pelo, para essa característica especificamente, a gente deve considerar que, se houver gene dominante, ele vai ter o pelo preto. E se houver dois genes recessivos, ele vai ter um pelo marrom. E aí a questão pede o seguinte na letra A: para cruzar, fazer o cruzamento de uma fêmea com pelo preto Mzão, Mzão, com um macho de pelo marrom. Como ele tem pelo marrom, ele tem que ter os dois genes recessivos, então ele tem que ser Mzinho, Mzinho. Então é possível fazer esse cruzamento aqui, de modo que a gente vai obter esse resultado com o quadro de Panet.
Então, nas possibilidades desse casal aqui, todos esses organismos, filhos, os filhotezinhos, eles terão o pelo preto. Então, 100% deles serão pretos. Por quê? Porque a mãe só vai enviar emisão. E então, de toda forma, não vai ser possível gerar um Mzinho, ok? Lembrando que os genes são a união das informações do pai e da mãe. A alternativa B. A alternativa B, ela pede para determinar os genótipos dos indivíduos que, quando unidos, podem gerar descendentes de pelo marrom. Gente, a gente já viu no exemplo ali acima que se a gente cruzar assim, Mzão e Mzinho, não é possível obter um filho marrom. Então, os genótipos aqui eles precisam ser dessa forma. Mzão, Mzinho. Por quê? Porque em algum momento o pai vai doar o Mzinho e a mãe também. E aí, em 25% das possibilidades, a gente vai poder gerar um bebezinho, né, um porco da Índia, com pelo marrom, certo? Vamos para a próxima. A questão número 9. Gente, essa questão número 9, ela é um exemplo daqueles que a gente produziu na sala de aula. É um heredograma. E esse heredograma, o cara pede para preencher esse heredograma, né? Colocar o genótipo dos envolvidos nesse heredograma. Então, aqui esse heredograma ele vai tratar sobre o albinismo. Gente, lembrando que as bolinhas são meninas e os quadradinhos são homens. Lembrando que essa bolinha que está pintada representa uma bebezinha albina. Então, quais seriam os genótipos? Essa é a pergunta dos números 1, 2 e 4. Gente, bora lá. Se eu tenho um pai e uma mãe que geram um bebezinho albino, obrigatoriamente, como eles não são albinos, eu tenho que ter um azão aqui, ó. Em cada um eu tenho que ter um azão, certo? Olha lá, acabei de colocar o azão. Gente, mas se eles dois, eles geraram um filho albino, então eles têm que ter um azinho, todos dois. Por quê? Porque em algum momento os dois doaram o azinho. Então já determinamos o 1 e o 2 e resta-nos o 4. Não há dúvidas de que se a bebezinha ela é doente, ela só pode ser azinho. Por quê? Porque se ela tivesse um azão, ela não seria doente. Ok? Então determinamos aí o genótipo dos envolvidos aí nesse heredograma que a questão pede. E por último, a questão número 11, que é uma questão um pouco mais complexa, né? Ela fala sobre bractilia, que é uma condição em que as pessoas têm os dedos curtos, certo? Então a questão diz o seguinte, que um homem com dedos curtos casado com uma mulher com a mesma característica tem um filho com comprimento normal de dedos. Então, gente, se essa condição permite que eles gerem um filho normal, então eu posso dizer, afirmar com certeza que isso é uma doença dominante. Por quê? Porque como eles doam um Bzinho, então o filho vai ter o genótipo Bzinho. Se fosse uma doença recessiva, dada pelo caráter Bzinho, então os pais seriam assim, ó. Bzinho. Gente, se fosse uma doença recessiva e eles fossem todos Bzinho, seria impossível gerar um filho saudável, ok? Então, por isso que a gente supõe, a gente tem a ideia de que o genótipo deles seja esse. A alternativa A pergunta qual deve ser o caráter dominante, aí a gente coloca o nome da doença, né? A brachdactilia, e o genótipo dos pais é esse aqui, Bzinho. Espero que vocês tenham entendido.
Logo mais eu enviarei mais direcionamentos para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo. Desejo que vocês estejam em casa, estejam bem. Um abraço.